Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e hoje a gente vai dissecar mais um gênero cinematográfico aqui, que é o faroeste americano. Então eu já falei de outros gêneros aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card uma playlist com os principais vídeos que eu já lancei sobre isso, valeu? Mas hoje a gente vai falar do western, ou do faroeste, como ficou conhecido aqui no Brasil, que é tido como um gênero genuinamente americano. Por quê? Porque ele fala de uma época bem específica da história dos Estados Unidos, que é aquele período pós-guerra da secessão entre os estados do norte e do sul, por volta de 1850 até o início do século XX. O que aconteceu nessa época foi uma grande expansão territorial dos Estados Unidos, que ocupava mais ou menos um quarto do que é hoje, na região ali da costa leste do rio Mississippi. E um dos marcos iniciais dessa marcha para o oeste foi a corrida do ouro, principalmente, na Califórnia. Além de tudo, você teve a busca por terras e o incentivo do governo também, oferecendo muitas terras aos novos colonos, para poderem expandir o território, e era uma oportunidade também para o pessoal melhorar de vida, buscar fortuna. Quais foram as principais consequências dessa grande migração de colonos para essa região? Primeiro, a ocupação de vários territórios indígenas e, consequentemente, a destruição de muitos povos indígenas, de muitas tribos indígenas. O extermínio de búfalos, que era o principal meio de sobrevivência desses nativos. E também o progresso, a criação de ferrovias, o advento do telégrafo, a formação das cidades. Esse período que é tratado nesse gênero do faroeste. E o que vem na cabeça da gente quando a gente pensa no oeste americano? Primeiro, aquele cowboy mocinho, com aquele chapéu elegante, o bandido cruel e mau, facínora, os pistoleiros rápidos no gatilho, os duelos ao pôr do sol, os tiroteios, aquelas prostitutas belas e bondosas dançando e cantando nos salões. Tô certo? É aí que você se engana, meu amigo, porque a realidade é muito diferente do que a gente vê nesses filmes aí de faroeste. O que acontecia é que essas cidades, elas praticamente eram muito menos violentas do que a gente pensa. A maioria delas, muitas vezes, era até proibido o porte de armas dentro da cidade. A maioria desses colonos que migravam ali para o oeste, na maioria deles eram agricultores, criadores de gado, não sabiam nem atirar. Os duelos eram muito raros de acontecer e quando aconteciam, tinha uma série de regras que tinham que seguir para poder existir esse duelo pela honra. As prostitutas, na maioria delas, eram desdentadas e doentes. Então, todo esse glamour que foi criado depois, nada bate com a realidade mesmo do oeste americano. O que acontece é que no decorrer desse período histórico, foram se criando muitas histórias a respeito disso. E essas histórias elas foram passando de boca em boca. Então, como quem conta um conto aumenta um ponto, cada vez que se conta uma história dessa, ela vai se transformando em algo sempre maior e diferente do que originalmente era. E foi o que aconteceu. Foram se criando as chamadas lendas do Oeste, cada vez ficando maiores e mais exageradas. Então não demorou muito para todas essas lendas irem parar em revistas pulp, que eu já falei aqui no programa inclusive sobre elas. Vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada depois sobre o que eram as revistas pulp. Então elas foram parar nessas revistas, tiras de jornal, quadrinhos e também foram parar em apresentações de circo que rodavam o país inteiro, representando todas essas histórias que eram contadas sobre o Oeste. Um dos principais espetáculos que corria o país era o Buffalo Bill's Wild West Show, que tinha o famoso Buffalo Bill. O cinema ia se aproveitar muito toda essa mitologia criada, dessa mitologia do Oeste americano. E o primeiro filme produzido com essas características do western foi um curta-metragem de mais ou menos uns 10 minutos, chamado The Great Train Robbery, que é o grande roubo do trem, que é ainda na época do cinema mudo em 1903, dirigido por Edwin S. Porter. Ele é tido como o marco inicial do cinema de faroeste e já trazia aquelas convenções básicas que todos esses filmes têm. É o mocinho contra o bandido, é tiroteio, é assalto, perseguições a cavalo, armas em punho, duelos. Então ele já trazia tudo isso e fez um enorme sucesso na época. Estava ali sedimentado o caminho para esse gênero que ia durar muitos e muitos anos. Então a gente pode dividir esse gênero basicamente em três tipos diferentes.
O primeiro é o faroeste clássico, que se dá ali até a metade do século XX, mais ou menos até o ano de 1950 aproximadamente. E não tem como a gente não falar nesse período do grande realizador, idealizador e criador dessa era, que é o John Ford. Acho que o maior diretor americano de faroeste. Ele trouxe toda aquela mitologia que já havia sido criada e intensificou ainda mais e levou tudo isso para o cinema. Ele criou todo aquele universo do oeste dentro do cinema, fincou os alicerces para que todos os outros que viessem depois dele se aproveitassem daquele universo para construir também os seus próprios filmes. E quais são as características principais? Os filmes tentam legitimar a conquista americana desses territórios. Então a gente vê uma coisa muito maniqueísta ainda. O que significa? O bem e o mal são bem polarizados. Você não tem muita nuance dos personagens. Eles são bons ou maus. Você não tem aquele meio termo. Você tem o mocinho bondoso e honrado, sem desvios de caráter, e o bandido ruim e cruel. Os índios eram tratados como se fossem selvagens, bárbaros, que precisavam ser pacificados. Então eles mostram muito a selvageria das tribos, a violência, como se eles fossem os principais vilões da história. E os homens brancos geralmente são as vítimas desses vilões. Uma grande devoção desses personagens em relação à família. A família é muito importante. Você tem a presença de alguns personagens principais que ocorrem, como o pistoleiro, o xerife, do banqueiro corrupto, da prostituta bela e formosa. São todas essas as características dessa era, mais romântico, vamos dizer assim. É glamuroso e tem sempre um final feliz. A gente pode destacar aqui dois filmes clássicos do John Ford que tem essas características, que é o No Tempo das Diligências, de 1939. E Paixão dos Fortes, de 1946. Alguns atores também muito famosos aqui, Roy Rogers, Henry Fonda e principalmente o grande ícone do faroeste americano e que fez muito sucesso, principalmente nos filmes do John Ford, que é o John Wayne. Ele fez vários filmes, não só com John Ford, mas com outros diretores também, mas ficou muito famoso durante esse período, principalmente do faroeste clássico. Então, além do John Ford, a gente pode citar aí, entre vários outros diretores importantes dessa era clássica, o Howard Hawks, que também fez muitos outros filmes de ficção científica, filmes noir, fez no total de 5 faroestes. Um dos principais, o Red River, o Rio Vermelho, de 1948, que também tem a participação do John Wayne. Outro famoso diretor é o Hal Walsh, que também fez muitos filmes noir, além dos faroestes. A gente pode destacar o Comando Negro, de 1940, que tem a participação tanto do John Wayne quanto do Roy Rogers, quer dizer, um encontro aí de dois ícones dessa época do western americano. Então, a partir da segunda metade do século XX, ali depois do ano de 1950, a gente começa a perceber que vai surgindo filmes que vão desconstruir esse western clássico que era feito. E essa é conhecida como a era dos faroestes revisionistas. O que significa isso? Você vai ter alguns diretores que vão contestar todos aqueles mitos, aquelas lendas do oeste. Não vai ser uma desconstrução tão radical quanto no faroeste italiano, por exemplo, mas já vai ser um grande passo para a contestação de todos aqueles mitos que eram citados nos filmes anteriores, nos filmes mais antigos. Quais são as principais características aí? A primeira coisa é que você tem personagens muito mais ambíguos aqui. Eles são menos estereotipados, eles são mais sutis, eles não são totalmente ruins nem totalmente bons. Você vai ver que tem algumas nuances de caráter aqui presente. Você tem mais questionamentos, você tem histórias mais realistas. Ocorre a presença de personagens femininas mais fortes, não só aquela mocinha indefesa, a mulher tomando mais a frente em algum dos filmes desse período. Outra coisa muito importante, a revisão do papel do índio nessas histórias, que o índio não é o grande vilão, e sim uma grande vítima do homem branco. Inclusive padecendo não só nessas batalhas, nessas guerras, mas também com as doenças que o homem branco levava e espalhava, disseminava ali entre as tribos indígenas. Você tem também os personagens mais famosos do oeste, que eram o Billy the Kid, o Jesse James, o Wild Bill Hickok. As histórias deles contadas de uma forma mais próxima da realidade e não como era anteriormente, como se eles fossem verdadeiros facínoras, verdadeiros bandidos sem nenhum tipo de humanidade. E também aqueles finais mais pessimistas, finais mais reais. Então é uma verdadeira quebra, uma ruptura com o clássico.
Alguns dos principais diretores desse período, a gente pode citar o Anthony Mann, primeiramente, um grande diretor, fez muitos filmes noir e também fez épicos, como El Cid. E trabalhou em alguns filmes faroestes, um ótimo ciclo de filmes de faroeste. Aqui a gente pode citar O Caminho do Diabo, de 1950, e também um muito famoso que mistura também um pouco com noir, que é O Mercado Humano, que trata inclusive daquele mercado de escravos mexicanos que atravessavam a fronteira para trabalhar como escravos, né, nos Estados Unidos. Então já retratando assim coisas muito atuais e discutindo muito essas questões. Outro diretor famoso dessa época é o Nicholas Ray, que é o mesmo diretor do Juventude Transviada. Ele lançou um faroeste famosíssimo que é o Johnny Guitar, que traz uma personagem feminina muito forte, interpretada pela Joan Crawford. Outro diretor importante do período é o Samuel Fuller, que lançou um filme interessante ali em 1957, que é o Renegando Meu Sangue. É um grande exemplar também dessa era revisionista. E alguns dos principais atores também que a gente pode citar seriam o Gary Cooper, Randolph Scott, Barbara Stanwyck, a própria Joan Crawford, que eu já citei anteriormente, entre vários outros aí. Alguns diretores da era clássica também fizeram alguns filmes revisionistas, como é o próprio caso do John Ford, que vem com Rastros de Ódio, que já tem um pouco de diferença do que ele estava fazendo anteriormente. E principalmente O Homem que Matou o Facínora, de 1962, que traz o James Stewart e o Lee Marvin. Ele faz uma metáfora da sua própria obra no cinema. O próprio Howard Hawks lança Onde Começa o Inferno, de 1959. Depois dos anos 70, a gente tem o que a gente pode chamar de western crepuscular, onde ele já estava sofrendo um pouco de estagnação. A gente pode chamar esse período de crepuscular ou de faroeste psicológico também, onde alguns filmes vão mostrar a situação de não enquadramento daqueles cidadãos, daqueles colonos que eram vaqueiros ou criadores de gado. Com a expansão urbana, com o crescimento das cidades, eles não se enquadravam naquilo que estava acontecendo, não se encaixavam naquela realidade. Um filme que se encaixa muito nessa classificação do faroeste crepuscular é Um Homem Difícil de Matar, do diretor William Fraker, que tem a participação do Lee Marvin, onde retrata bem isso que eu falei anteriormente. Outros dois diretores que já vinham de uma longa carreira no cinema americano foram Robert Aldrich com A Vingança de Usana, de 1972, e o Richard Fleischer lança o filme Três Discípulos da Morte, de 1974, que também traz o Lee Marvin atuando aqui. Então esse gênero tão amado e cultuado no mundo inteiro ia acabar influenciando muita gente, principalmente o cinema japonês, em particular um diretor famosíssimo que é o Akira Kurosawa, e posteriormente ia influenciar também na Europa, em particular, você sabe onde? Na Itália, o faroeste italiano. Não perca nos próximos programas que a gente vai falar sobre esses assuntos. E para ilustrar aqui o final do vídeo, eu trouxe essa coleçãozinha aqui da Versátil Home Video, que eles estão lançando o Cinema Faroeste. Esse aqui já é o volume 7 da coleção, que já tem 7 volumes. Cada coleção dessa aqui tem 6 filmes em 3 DVDs e vem com cards também. Como as outras coleções da Versátil traz um acabamento gráfico muito bonito, com luva reforçada. Esse aqui a gente vê já em Digistec, tem uma arte muito legal aqui. A gente pode ver que a luva com acabamento fosco, invernizado no título. Atrás você tem as pequenas imagens aqui dos filmes. Você tem o bolso com os cards da edição. Eu trouxe porque esse box aqui tem um dos principais filmes daquele período revisionista que eu citei ainda há pouco, o grande filme Johnny Guitar. Inclusive a capa que você olha, você vê a Joan Crawford aqui, que é um daqueles personagens femininos fortes que o Nicholas Ray trouxe nesses faroestes revisionistas ali depois dos anos 50. E o Johnny Guitar aqui é de 1954, um dos principais filmes de faroeste de todos os tempos, está aqui nesse box. E você tem muitos outros filmes aqui também, como O Covil do Diabo, do Hal Walsh, que já é da época da era clássica. Você tem um do Richard Fleischer aqui também, que é um outro grande diretor, é o Fama a Qualquer Preço, de 1959. Muitos outros filmes bons aqui, essa coleção você pode correr atrás, inclusive dos outros volumes. Para quem gosta de faroeste, é muito indicado essa coleção aqui da Versátil Home Video. Cinema Faroeste.
Corre atrás que vale a pena. Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Se você não gostou desse vídeo, pode dar o dislike, mas comenta aqui embaixo por que você não gostou, o que a gente precisa melhorar. Dá a sua sugestão para a gente fazer um conteúdo melhor, mais direcionado. Quer saber a continuação da história do faroeste americano? Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Não deixa de visitar a gente nas redes sociais, a nossa fanpage, @pcosmica, e o meu Instagram, erirock70. Lá você tem conteúdo diário e toda vez que eu posto vídeo, eu aviso lá também. Então ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!